Eu vou proteger você. Conteúdo patrocinado. Chiado. Suspirar. Depois de concluir meu encontro cara a cara com Aishi, soltei um suspiro e saí da sala de espera. Dói muito? De repente, comecei a me preocupar. Mesmo tendo sido vesgo, esfaqueado por uma espada e atingido por mísseis mágicos no ciclo anterior. Nunca tive meu coração congelado nem uma vez. O que foi escrito na profecia? Lembrei-me da profecia, que não estava mais em meu poder desde que entreguei a Serena. Mesmo que não estivesse comigo agora, eu o havia memorizado diligentemente nos episódios anteriores. Rapidamente, lembrei-me da informação relacionada à maldição do coração congelado. A maldição do coração congelado. Uma misteriosa maldição que se abateu sobre a sub-heroína, Aishi Wintercloud. Esta maldição enigmática começou deixando o peito da pessoa amaldiçoada entorpecido, gradualmente transformando tudo em um vazio arrepiante que erradica todas as emoções. A única maneira de quebrar a maldição era transferi-la para outra pessoa, mas isso só poderia ser feito uma vez. Meu ancestral foi realmente incrível. Na esperança de que pudesse ser útil, meu ancestral compilou todas as habilidades e maldições do Blacktail Fantasy 2 em um formato de dicionário. Abaixo da entrada da maldição do coração congelado deixada por aquele ancestral, a seguinte nota foi escrita. Os efeitos que se manifestam no jogo quando a maldição atinge seu estágio final são os seguintes. Primeiro, a captura permanente torna-se impossível. Em segundo lugar, a probabilidade de corrupção aumenta em 90%. Terceiro, as emoções são apagadas. Cada efeito era assustador, mas houve um que achei particularmente atraente. Esse foi o terceiro efeito, apagamento de emoções. O que estou pensando? Embora eu tenha rido e negado o pensamento que passou pela minha cabeça, meu sorriso desapareceu gradualmente quando o pensamento reapareceu momentos depois. Talvez, devido à minha elevada força mental, fosse possível que eu experimentasse constantemente o amortecimento da emoção em vez do apagamento da emoção? Se assim fosse, tudo ficaria um pouco mais fácil. Não seria mais útil para um final feliz proceder mecanicamente e permanecer fiel aos meus instintos, em vez de experimentar e lutar diretamente com cada emoção? Nesse sentido, pode realmente ser uma coisa boa. Jovem mestre. Você me assustou. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, alguém me chamou por trás. Kania. Eu me virei em estado de choque e não era outro senão Kania. Por que ela está aqui? Eu a instruí a permanecer de prontidão. É difícil? Não, é como sempre. Espere um momento. Deixando essa dúvida de lado por um momento, percebi algo mais importante e sussurrei para ela com os olhos arregalados. Como você me reconheceu? Neste momento, eu estava vestindo um manto enganoso que até mesmo o rei demônio teria dificuldade em discernir. Mas como Kania poderia me reconhecer? Isso faz sentido? Faria sentido uma empregada não reconhecer seu mestre? Conteúdo patrocinado. Não, não é sobre isso. É uma piada. Na verdade, eu sei porque me incorporei à sua sombra. Ah! Só então pude entender como ela me encontrou. Agora que penso nisso, você mencionou ter um contrato com minha sombra. Eu perguntei a Kania sobre a misteriosa magia negra que ela usava para entrar e sair da minha sombra desde a época em que o ataque ao dormitório dos plebeus começou. Esse? É simples. Eu fiz um contrato com sua sombra. O que? E recebi uma resposta bastante surpreendente, ela havia feito um contrato com minha sombra. Embora eu tenha ficado chocado na época, fiquei comovido pelo fato de que era um contrato que só poderia ser feito com um mestre sinceramente dedicado, então deixei como está. Parece que Kania manteve o contrato desde então, até o momento. De qualquer forma, por que você veio aqui, Kania? Tendo terminado meus pensamentos, fiz a pergunta a Kania, que estava parada na minha frente com a cabeça ligeiramente inclinada. Vim verificar você porque estava preocupado com você, jovem mestre. Vim para ter certeza de que está tudo bem.
Parecia que as palavras de Khania haviam mudado num piscar de olhos, mas como cada minuto e segundo eram preciosos, suspirei e comecei a conversa. Em primeiro lugar, a situação em si é boa. A variável inesperada, Ferloche, está na verdade trabalhando a nosso favor. Parece tão. Realizei um breve reconhecimento e um número significativo de tropas estava concentrado em Ferloche. Ao ouvir isso, franzi a testa ligeiramente e fiz uma pergunta. Ferloche se machucou ou foi empurrado por acaso? A última vez que a vi, um guarda totalmente armado voava pelo ar. Oh! Depois de ouvir a resposta de Khania, minha ansiedade interior finalmente diminuiu e soltei um suspiro de alívio. Jovem mestre, você está no seu melhor quando é movido por suas emoções. O que você disse? Ah, tenho algo para relatar. Experimentando uma sensação de déjà vu nesta situação, franzi a testa e comecei a ouvir seu relato. Eu ouvi secretamente a comunicação de rádio dos guardas mais cedo e descobri que há mais 2 intrusos no mercado de escravos além de Ferloche. O que? Surpreso com seu comentário inesperado, franzi a testa e abri a boca para responder. Mais 2. Você sabe quem são eles? Não consegui ouvir direito porque estava escutando, mas os 2 pareciam ser bastante habilidosos. 1. Ao ouvir isso, caí em uma contemplação silenciosa. Isso é um revés, justamente quando eu estava prestes a executar o plano. Como resultado de uma preparação diligente, passando por vários locais, concluí com sucesso todos os preparativos necessários para a operação. Os escravos excepcionalmente fortes que escolhi pessoalmente estavam agora na sala de espera, recebendo o poder de Dmir Khan. Irina estava manipulando o gabinete, garantindo que os escravos pudessem escapar furtivamente em meio ao caos que se seguiu. E Klana, que liderava os cavaleiros imperiais leais a ela, já havia se infiltrado no primeiro andar com o objetivo de se tornar a heroína do incidente de libertação do mercado de escravos. Conteúdo patrocinado. E assim que o sol se pusesse, Serena se juntaria à operação. Nesta situação onde tudo parecia se alinhar perfeitamente e eu poderia comandar a execução da operação agora mesmo, surgiu outro imprevisto. E isto era inaceitável. Eu estava cansado de lidar com essas variáveis inesperadas. Eu irei, jovem mestre. Enquanto pensava na situação com um olhar um tanto cansado, Khania falou calmamente. Faria mais sentido eu ir verificar, em vez de você, quem precisa controlar a situação geral. Khania, mas o meu papel nesta operação não foi controlar variáveis imprevistas desde o início? Estou apenas fazendo minha parte, então não se preocupe. Com essas palavras, Khania desapareceu da minha vista antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Suspirar. Enquanto eu olhava fixamente para o local onde ela havia desaparecido. Vou informar a todos. Logo comecei a enviar uma mensagem telepática a todos. Preparem-se. Iniciaremos a operação em breve. O destaque da terceira missão principal estava agora ao seu alcance. Uva! Todos, saiam do caminho. Kugvagwagvagvava. Isso é louco. No momento em que Frey estava enviando uma mensagem telepática para todos. Nós os cercamos. Finalmente os cercamos. Então empurre-os de volta. Se eles passarem por aqui, estará tudo acabado. O corredor onde ficava a sala de espera dos escravos se transformou em um cenário de campo de batalha. Mover. Se você não se mover, você enfrentará minha retribuição divina. Com olhos intensos e punhos cerrados, Ferloche começou a atacar as pessoas que cercavam o corredor. Aqui vem ela. Se você não quer morrer, prepare-se. Eu não vou te matar. Eu vou santificar você. Com os olhos fechados e um gemido, Ferloche atacou. Graças à sua expressão e gestos bobos e únicos, para terceiros, ela parecia simplesmente fofa. Ele, he. No entanto, aqueles que baixaram a guarda e se aproximaram dela foram atingidos por seu poderoso soco e caíram no chão. 8. Kugvan. Não importa o quão fofo Ferloche possa ter parecido, era natural sentir-se aterrorizado. Eka.
Outro. Enquanto outra vítima sucumbia aos punhos impiedosos de Ferloche. Droga, de onde veio esse monstro? O capitão temporário da guarda, que estava entre as pessoas mais fortes restantes, começou a lamentar com a testa franzida. Conteúdo patrocinado. Se ao menos não fosse um corredor tão estreito. Vilões maus e perversos. Eu não vou te perdoar. As pessoas empregadas como guardas de segurança no mercado de escravos eram todas mercenárias, por isso foram capazes de compreender rapidamente o padrão de luta de Ferloche. Seus ataques eram esmagadoramente poderosos, mas só podiam atingir uma pessoa por vez. Por causa dessa penalidade, se a área fosse mais aberta, os guardas poderiam ter resistido mais. Se presumíssemos que o poder sagrado de Ferloche não tinha a proteção do Deus Sol, seu poder estava focado na defesa. Portanto, se eles tivessem se espalhado e atacado, poderiam pelo menos ter chegado a um impasse. De novo, ela está vindo de novo. Droga, quanto tempo até entrarmos em contato com a sede? No entanto, isso foi apenas uma ilusão. Como o local onde os guardas e Ferloche estavam localizados era um corredor estreito, proporcionou a Ferloche a oportunidade perfeita para atingir os pontos vitais de cada guarda, um por um. Esta é a sede. Esta é a sede. Ei! Isso é diferente do contrato. Está tudo bem ser empurrado assim. Enquanto continuavam a guerra de desgaste sem sentido, reduzindo lentamente o número de guardas, o homem finalmente gritou ao receber contato do quartel-general. Evacuamos todos os escravos e VIPs daquele andar para outro andar. Você pode prosseguir com a operação que propôs. Você está louco? Já perdemos metade das nossas forças, metade. Não há como realizar essa operação com mão de obra limitada. Enviaremos tropas adicionais, então, por favor, esperem um pouco mais. Atualmente estamos negociando com o capitão dos Cavaleiros Reais e o líder dos Cavaleiros Sagrados. Caramba! Quando a comunicação terminou, o homem praguejou, jogou o walkie-talkie no chão e gritou. Comece a operação. Oh, o que é isso? Você está tentando usar magia como os camaradas malvados de Frey. Você está planejando ser tão perverso quanto Frey. KRRRRRR. Ah! Quando Ferloche, que estava observando cuidadosamente a situação, atacou novamente com um som de lamento, ela se assustou com o barulho alto e parou no meio do caminho. Show! Ah! Ah! Uma nuvem de poeira surgiu quando Ferloche começou a recuar, agitando as mãos como se estivesse espantando um mosquito. Bom, funcionou. Eca! Depois de acenar com as mãos por um tempo, Ferloche abriu os olhos e se viu em uma situação bastante difícil. Todos, se espalhem e se aproximem dela com cautela. Se você não entende, pense nisso como caçar um orc. Oh orc! Eu sou a santa. Os guardas, que enfrentavam Ferloche, atacaram imediatamente as muralhas circundantes assim que receberam permissão do quartel-general. Isso porque eles queriam transformar o corredor estreito em um espaço aberto. O que devo fazer? É claro que seu poder divino inato a protegeu do perigo imediato. Ferloche, que agora estava impotentemente preso no cerco dos guardas, começou a se preocupar e a ponderar sobre seu próximo movimento. Ei, garoto! Desistir. Confiando na força com aquele rosto de aparência estúpida. Mas não parece realmente caçar orcs? Já fiz isso algumas vezes no continente ocidental e foi realmente assim. Ao vê-la nesta situação, os guardas, que haviam recuperado a confiança, aproximaram-se de Ferloche com sorrisos maliciosos no rosto. Ah! Eu consegui! Os olhos de Ferloche brilharam quando ela exclamou, congelando instantaneamente a cena. Conteúdo patrocinado. Desde que vocês quebraram as paredes e me encurralaram. Doente. O quê? De jeito nenhum, certo? Ferloche, cheio de confiança, continuou. Vou quebrar o chão e encurralar todos vocês. CR louco. Saia daqui. Pressa.
Surpresos com a solução inesperada de Ferloche, os guardas dirigiram-se apressadamente para as escadas enquanto ela mirava no chão com a bênção do Deus Sol. No entanto, ei! Desmoronar! Em menos de um segundo, o poder de Ferloche atingiu o chão, fazendo-o desmoronar e desabar. Ai! O chão, situado a uma altura considerável, desabou, junto com todos que estavam nele. Deus do Sol! Me salve! Inicialmente orgulhosa de sua estratégia bem-sucedida, Ferloche logo percebeu que também corria o risco de desabar e começou a orar com as mãos entrelaçadas. Baque! Assim que terminou a oração, Ferloche, que quase chegou ao chão, conseguiu pousar com segurança usando alguém como almofada, enquanto cantarolava uma música. Eca! Me desculpe! Embora ela estivesse feliz por ter pousado em segurança, os olhos de Ferloche se arregalaram de preocupação, percebendo que ela havia machucado involuntariamente uma pessoa comum. Vou curar você imediatamente! Ela rapidamente reuniu o poder divino em suas mãos para curar a pessoa que ela usou como almofada, mas então... Ela se viu olhando com os olhos arregalados para o rosto da pessoa. Senhora Ruby. Olá, Santa. O que você está fazendo aqui? Você foi capturado? Você se envolveu no plano maligno de Frey? Bem, você vê, e isso é... Ferloche, bombardeando Ruby suado com perguntas rápidas, foi subitamente interrompido. Ali estão eles. Pegue-os. Ambos os intrusos estão juntos. Sede, você está copiando? Os intrusos parecem se conhecer. Por favor, confirme. Vendo os reforços se aproximando para capturá-los, Ferloche rapidamente agarrou o braço de Ruby e começou a correr. Não se preocupe, estou com você. Espere um momento. Em nome de Ferloche. Cortando Ruby, que estava prestes a dizer algo hesitante, Ferloche continuou com um sorriso. Definitivamente protegerei a pretensiosa Lady Ruby. Bem aqui neste lugar. A busca estava, literalmente, entrando em seu clímax. Chefe intermediário. Conteúdo patrocinado. Ei, eu tenho uma pergunta. Sim. Por favor, pergunte. Por que é tão caótico aqui? Antes de nosso plano começar oficialmente, pesquisei cuidadosamente o mercado e abordei um dos funcionários ocupados. Isso é porque houve uma explosão. Uma explosão? Sim, houve um acidente com um dispositivo mágico usado para controlar escravos, resultando em uma explosão. Felizmente, não houve vítimas, então você pode continuar aproveitando seu tempo aqui sem preocupações. Embora o funcionário tenha dito isso com um sorriso, pude ver guardas caídos no chão atrás dele. Se os convidados vissem esta cena, seria bastante problemático. A julgar pela resposta lenta, parecia que eles também foram pegos de surpresa. Já é hora de começar o plano. Com esse pensamento, senti o momento certo e falei com uma expressão ligeiramente severa. Tudo bem, afaste-se. Perdão. Vim verificar o escravo que deixei na sala de espera e você é o responsável pelo andar superior. Enquanto eu falava com um tom irritado, ele tinha uma expressão preocupada e respondeu. Minhas desculpas, mas os escravos não estão atualmente no andar superior. Eles foram transferidos para outro lugar. Em outro lugar? Sim, como mencionei anteriormente, houve um acidente no andar onde ficava a sala de espera. Então, transferimos as instalações daquele andar para outro nível. Claro, a sala de espera também. O funcionário então apontou para um local distante onde as pessoas estavam alinhadas. Portanto, se você quiser ir para outro andar, você precisará usar o elevador flutuante com pedra flutuante, em vez dessas escadas. Eu nunca fui tratado assim antes. Enquanto eu olhava para o funcionário com um olhar frio, ele hesitou por um momento antes de sussurrar para mim em voz baixa. Não se preocupe, há um elevador secreto reservado para VIPs como você, Lord Frey. Dizendo isso, o funcionário tirou do bolso um mapa do prédio e apontou para um local específico. Se você for aqui, um funcionário que está esperando irá reconhecê-lo, Lord Frey, e guiá-lo.
Então, por favor, deixe de lado sua raiva. 1. De acordo com as informações que recebi da sede, haverá uma remuneração adequada para todos os VIPs. Apenas para VIPs, não para membros regulares. Ouvindo suas palavras bastante agradáveis e uma piscadela, tirei uma moeda de ouro do bolso e disse: Pegue. Você não precisa me dar isso. He. Não importa, é apenas alguns trocados para mim. De qualquer forma, gostaria de pegar emprestado o mapa que você está segurando por um momento. O mapa? Ah, certamente. Ao me entregar o mapa com uma expressão um pouco confusa, ele se curvou e disse: Então, por favor, tenha um bom dia. 1. Deixando o homem com a única moeda de ouro e um sorriso radiante, fui em direção ao local para onde ele havia me guiado. Droga, o que os levou a restringir o acesso? Podemos confiar nisso? Se eles acomodarem um número tão grande de pessoas. Está bem. Certamente, o mercado de escravos, que conspira com a família real para enterrar as vidas dos nobres, não consideraria nossas vidas levianamente? Passei pelos nobres que guardavam o elevador com confiança inabalável no mercado de escravos. Conteúdo patrocinado. Estou ficando louco, o que está acontecendo? Devíamos estar monitorando os escravos, por que temos que nos envolver nisso? Ei, eles estão nos dando uma mesada extra. Pare de reclamar e vamos embora. Abri caminho entre os guardas ocupados que escondiam desesperadamente suas armas do público. Lord Frey, saudações. Você é meu guia? Falei em voz baixa ao encontrar o funcionário que estava esperando na área mal iluminada. Bem, vamos começar. Perdão. Comece a me guiar. Entendido. A mulher, que inclinou brevemente a cabeça em confusão, assentiu silenciosamente quando eu disse isso e então começou a me guiar. O reforço mágico do gabinete está quase completo. Provavelmente conseguiremos terminar a tempo. Ordenei aos cavaleiros reais que preparassem suas armas. Eles podem intervir a qualquer momento. Lord Frey, este é Dmir Khan. Farei o meu melhor para cumprir a missão que me confiaste. É claro que o início que mencionei tinha um duplo significado. Aqui está a sala de espera temporária. Obrigado. No local que cheguei com orientação da funcionária, havia uma sala com uma porta despretensiosa. Parecia que eles haviam amontoado os escravos em uma sala normal devido à gravidade da situação. Bem, tenha um bom dia, hein? Enquanto eu pensava nisso, a funcionária de repente inclinou a cabeça. Acontece que estranhos sons de gemidos vinham da sala de espera dos escravos. Por favor, espere um momento, Lord Frey. Vou verificar. Incapacitei a funcionária que tentava entrar na sala com uma expressão tensa, batendo-lhe na nuca com a bengala que segurava. Então, com uma expressão calma, entrei na sala. Olá, Lord Frey. Olá. Ao fazê-lo, Dmir Khan e o chefe do Estado-Maior do Exército Demoníaco, Lemerno, que estavam presentes na sala de espera, me cumprimentaram. Lemerno, porém, não pareceu particularmente satisfeito em me ver. Tentamos aprimorar os escravos de acordo com suas instruções, mas... Enquanto observava sutilmente o olhar ainda cauteloso de Lemerno, Dmir Khan falou educadamente e apontou para os escravos. Meu peito está queimando. Quando olhei para onde ele apontava, os escravos poderosos que eu havia selecionado pessoalmente estavam gemendo. Parece que não haverá muitos escravos entrando na fase final, como esperado. Dmir Khan olhava a cena com uma expressão indiferente. Ainda assim, mesmo que apenas um deles chegue ao estágio final, eles se tornarão tão fortes quanto os oficiais de combate. Isso mesmo. Esses escravos foram originalmente escolhidos a dedo por você, Lord Frey, e receberam magia de aprimoramento e uma maldição frenética, então é natural. Dmir Khan entrou na conversa, repetindo minhas palavras igualmente indiferentes, e logo começou a falar com uma expressão cheia de expectativa. Conteúdo patrocinado. Agora, tudo o que resta é atacar o mercado de escravos. Certo.
Com os executivos de combate do exército demoníaco, os escravos furiosos e os escravos restantes, podemos lançar um ataque conjunto. Podemos contrabandear os escravos e tomar os nobres como reféns. Apesar da minha resposta taciturna, ele continuou falando com uma voz expectante, seus olhos brilhando enquanto se dirigia a mim mais uma vez. Elaborando um plano tão excelente, Lord Frey, você é realmente incrível. Este é um plano que até Lemerno poderia bolar. Isso é um grande elogio. Quando mencionei isso casualmente a Dmirkan, Lemerno, que estava ao lado dele, respondeu calmamente. Ela ainda tinha uma expressão um tanto insatisfeita no rosto. Existe alguma insatisfação, talvez? Em relação a esta operação, sinto que algo está. Quando perguntei casualmente a Lemerno, ela parecia estar esperando a oportunidade de falar. Deixa para lá. Enquanto Dmirkan tossia e olhava para mim com admiração, ela abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Naquele momento, um grito começou a ecoar entre os escravos. Parece que finalmente tivemos sucesso. Voltando meu olhar para a fonte, vi uma garota apertando o peito, tremendo enquanto estava deitada no chão. Uau! No entanto, isso foi apenas por um momento, quando a fumaça começou a subir de seu corpo. Eca! Num instante, sua aparência começou a mudar. Você já previu isso também? Quem sabe? Enquanto Dmirkan olhava fixamente para a cena, ele logo riu e falou. Ter Lord Frey no exército demoníaco é nada menos que uma bênção. Você está me dando muito crédito. Na verdade. Em resposta às minhas palavras, Dmirkan ficou com uma expressão séria e levantou-se lentamente. Eca! Apontando para o Mil transformado, que agora tinha olhos avermelhados, ficou mais alto e tinha mais 8 caudas, ele falou. Achei que ganharíamos alguns escravos fortes. Mas quem poderia prever que acabaríamos recrutando uma criatura lendária do continente oriental? Quando Dmirkan disse isso, ele olhou friamente para os outros escravos estendidos atrás de Mil. Com as coisas como estão, os outros parecem inconsequentes. Que tal colocá-los no círculo mágico sacrificial ao lado dos outros escravos? Deveríamos aproveitá-los ao máximo. Entendido. Nesse caso, irei reunir os jovens escravos e as escravas ao mesmo tempo em que a operação começar. Conteúdo patrocinado. Tudo bem. Com isso, Dmirkan e Lemerno saíram da sala de espera. Em breve, o mundo se curvará aos seus pés, Lord Frey. Ele saiu, arrependido. Deixado sozinho na sala de espera com o transformado Mil e os escravos temporariamente inconscientes, logo murmurei e fiquei perdido em pensamentos. É aqui que o problema começa. Mil, uma raposa semi-humana de uma vila remota no vale do continente oriental. Essa garota não era uma heroína principal nem uma sub-heroína, e nem sequer era um NPC coadjuvante, mas ela desempenhou um papel crucial nesta busca. Isso porque ela, cujo nome nem foi revelado na obra original, é o ponto de ramificação dessa busca. Entre os inúmeros fatores que aumentaram drasticamente a dificuldade do já desafiador Blacktail Fantasy 2, ela é um dos chamados Gatekeepers da água, um dos mid-bosses. Ela parecia formidável de alguma forma. As informações sobre ela, escritas na profecia, são as seguintes. Sobre o chefe intermediário da terceira missão principal, missão de libertação do mercado de escravos. O primeiro mid-boss que aparece na terceira missão principal e que provou ser um desafio formidável para muitos jogadores, a chamada Raposa de 9 Caudas. Ele vem de uma vila remota no vale do continente oriental, onde vivem monstros residentes que acreditam firmemente que são raposas semi-humanas. Impulsionada pelo desejo de descobrir a verdade por trás da curta vida de sua tribo e de buscar sua própria liberdade, ela se aventura pelo mundo, apenas para ser sequestrada pelo mercado de escravos. Lá, ela sofre diversas formas de tortura, abusos e injustiças, acumulando emoções negativas. Como resultado, no dia em que o mercado de escravos abre, ela perde o controle das suas emoções reprimidas e entra em fúria, absorvendo a força vital de todas as criaturas vivas no mercado. Então você era o chefe intermediário, afinal.
Os comentários do ancestral sobre ela foram realmente muito detalhados. Quase desisti do jogo por causa dela. Ah, eu deveria ter desistido naquela época. De qualquer forma, esta raposa amaldiçoada é a inimiga e contra-ataque exata do herói. Você nunca poderá vencê-la com métodos comuns. De acordo com meu ancestral, a habilidade de Mio como chefe intermediário é manipular a força vital. E minha fonte de energia, o poder do herói, opera queimando a força vital. Em essência, ela é o contra-ataque perfeito para mim. Foi por isso que na linha do tempo original, múltiplos sacrifícios eram inevitáveis. Em outras palavras, se o jogador não estivesse na rota do falso mal, o jogo tomaria um rumo sombrio após essa missão, desviando-se de sua atmosfera anteriormente doce e brilhante. Mesmo que você tente salvá-la de antemão, a data em que ela entra no mercado é completamente aleatória e imprevisível. Mesmo que você consiga salvá-la, ela entraria em fúria com a intenção de salvar os outros escravos, invadindo o mercado de escravos. Se você tentar matá-la, você morre. Achei que ficaria louco tentando descobrir a estratégia. O registro do ancestral, que havia escrito as crônicas de sua estratégia com tanta paixão quanto sua própria aventura, mostrava quão profundo era seu ressentimento. Então, um dia, finalmente encontrei a estratégia. O relato escrito estendeu-se por mais algumas páginas antes de finalmente chegar à sua conclusão. E foi só quando descobri a estratégia que percebi. As palavras, desprovidas do habitual tom amigável e bem-humorado, exalavam uma atmosfera séria. A verdadeira estratégia deste jogo amaldiçoado. Conteúdo patrocinado. De acordo com meu ancestral, encontrar a estratégia de Mio contribuiu muito para descobrir a falsa rota do mal. Essa estratégia crucial para ela é você. Perdida em pensamentos por um tempo, Mio, que agora havia se revelado completamente como uma criatura lendária, finalmente recobrou o juízo e começou a me encarar. Tudo bem, é hora de agir novamente. Já é hora de deixar para trás a paz, o conforto e a felicidade que experimentei até recentemente e enfrentar o ódio do mundo mais uma vez. O que é isso? Com esse pensamento em mente, fiquei com uma expressão confusa no rosto. Deixando a porta entreaberta, como se tivesse acabado de entrar. Você. O que é essa forma? E então, agi como se ainda não tivesse entendido a situação. Mantendo o ato, Mio, que estava olhando fixamente para seu corpo transformado, disse: O que é isso? Ela se aproximou de mim com uma expressão fria. Ah, sente-se. Urgentemente, exclamei enquanto ela estava bem na minha frente, ela levantou a mão com uma expressão vazia. Como você ousa, um escravo, olha para mim com tanta insolência. Escravo? Ao ouvir minhas palavras, ela começou a me encarar com olhos frios. Redirecione a raiva de Mio para você, não para o mercado de escravos ou para os nobres, mas apenas para você. Sim, isso mesmo. Você é um escravo. Não sei o que você fez, mas... Ao olhar para ela, gravei em minha mente a única maneira de controlá-la, conforme está escrito na profecia. Você ainda tem a maldição da obediência em você, não é? Terminei com um tom arrogante. Uau! E no momento seguinte... Que é? Com uma velocidade incrível, Mio estendeu a mão para agarrar minha garganta e disse: Diga isso de novo. Olhando para mim deitada no chão, seus olhos desprovidos de calor. Quem é o escravo? Ela começou a me sufocar. PS é bom redirecionar a raiva dela, mas não deixe que ela drene sua energia. Eca. Ao mesmo tempo, o último conselho que o ancestral havia escrito em letras minúsculas começou a pesar em minha mente. Segredo. Conteúdo patrocinado. Suspirar. Senhora Serena? Algo está incomodando você? Naquele momento, o clima do mercado de escravos ficava cada vez mais tenso devido aos diversos incidentes e acidentes que aconteciam. Não e nada. Serena, que estava hospedada no dormitório da academia, conversava com sua empregada pessoal. Mais uma vez, é por causa de Frei. De novo.
Adicione um título honorífico. Suspirar. Vendo a aparência deprimida de Serena, a empregada, que estava cada vez mais irritada, ficou com uma expressão estupefata quando Serena falou com uma voz baixa como aquela. Oh, querido! Os céus são tão cruéis. O que diabos nossa jovem fez de errado? Quieto. O que é? Você está de mau humor, Lady Serena? Não sei. Quando Serena, que estava sentada à mesa, virou a cabeça ao dizer isso, a empregada falou com uma expressão travessa. Você não gosta tanto quando eu falo mal de o Lord Humphrey? Nossa Senhora parece nutrir um carinho tão profundo por aquele imprestável, aquele que flerta descaradamente com seu mordomo sempre que você se aproxima, possuindo apenas um rosto bonito mas o resto é uma bagunça total. Pare com isso. Serena tentou interromper as palavras da empregada com voz firme, mas a empregada permaneceu implacável, continuando a murmurar com uma expressão travessa. Recentemente, houve escândalos envolvendo a princesa. Há rumores de que o mago entra em seu quarto todos os dias. Há também relatos de testemunhas dele sendo visto em um encontro com a santa. Foi você quem desaconselhou confiar cegamente nas informações, não foi? Foi por isso que verifiquei de vários ângulos e todos eram verdadeiros. Como não verifiquei, não é verdade. Enquanto Serena manteve sua postura resoluta até o fim, fazendo com que a expressão anti-sorridente da empregada escurecesse. Senhora, você se lembra de quando era jovem? Eu me lembro da maioria das coisas. Estou falando do dia em que o Lord Humphrey fez você chorar pela primeira vez. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Serena endureceu. Você sabe o quanto meu coração doeu naquele dia? A empregada, que cuidava de Serena desde pequena, falou baixinho, descartando sua brincadeira pela primeira vez em muito tempo. No começo foi ótimo. Depois de suportar todo tipo de tortura e treinamento de sua família, vivendo como uma máquina sem emoções, foi quando você sorriu pela primeira vez. Um sorriso? Foi um mês depois de você conhecer o Lord Humphrey. A essa altura, foi quando Frey respondeu corretamente a todas as perguntas que fiz a ele. Enquanto Serena falava e mostrava um leve sorriso que lembrava aquela época, a empregada suspirou e disse. Naquela época, eu acreditava que a sorte finalmente havia sorrido para você. Mas é hora de você admitir isso agora. O que? Por favor, não finja que não sabe. Você é uma pessoa inteligente. Enquanto Serena mantinha silêncio após ouvir essas palavras, a empregada, que a observava com atenção, abriu a boca com cautela. Conteúdo patrocinado. Desde o dia em que ele fez você chorar, o freio que você conhecia não existe mais. Ah! Ao ouvir essas palavras, Serena estremeceu e a empregada falou com uma expressão grave. Agora que a influência do senhor da família secreta diminuiu, você deveria começar a procurar outro parceiro. Caso contrário, você não poderá se casar. Não estou pensando nisso. Sério, olhe para mim. Perdi minha idade de casar e meu futuro é incerto. Com um tom alto zombeteiro, a empregada continuou a elaborar enquanto o olhar de Serena começava a vacilar. Desde o início, o que há de tão excepcional em Frey? Bonito? Rico? Outros homens também têm essas qualidades. Você está segurando ele por causa de memórias passadas? Isso não é amor, é apegar-se ao passado. Às vezes, o passado pode impedi-lo. Quando Serena assentiu com as palavras sérias da empregada, a empregada cerrou os punhos e se levantou, preparada para gritar. Tudo bem, então começarei a procurar um novo candidato a noivo agora mesmo. Reek. Quando a coruja de repente se lançou sobre ela, a empregada entrou em pânico e subiu na cama, escondendo-se debaixo das cobertas. Me desculpe. Eu não farei isso de novo. Não sei o que fiz de errado, mas peço desculpas primeiro. Cu. Suplicando desesperadamente a coruja, empoleirada perto de sua cabeça e aparentemente esperando uma oportunidade, a empregada pediu apressadamente ajuda a Serena. Senhora Serena, por favor me ajude. Seu animal de estimação está tentando me matar. Irion.
Ao chamado de Serena, a coruja voou para sua mão estendida. Depois de encarar ferozmente a empregada por um tempo, ele pousou em seu braço e começou a ajeitar as penas. Lady Serena, sempre tive curiosidade. O que exatamente é aquela coruja? É um espírito. O que? Quando a empregada questionou com uma expressão frustrada, ela ficou surpresa com a resposta inesperada. Isso é um espírito. Sim, é um espírito. Por que você não me contou sobre isso até agora? Você nunca perguntou, não é? Quando a empregada perguntou com uma expressão confusa, Serena respondeu com um olhar que parecia dizer: por que você perguntaria algo assim? Mas os espíritos realmente existem? Existe alguma prova de que seja um espírito real? Considerando sua força incomum para uma coruja, o fato de que ela emite sons de bater de asas apesar de ser uma coruja, e sua incrível inteligência, você pode deduzir isso aproximadamente. Não, mas o que? De qualquer forma, vamos deixar isso de lado por enquanto. A empregada, que estava prestes a contestar as deduções, recuperou a compostura com as palavras de Serena e levantou-se novamente. De qualquer forma. Espere um momento, encontrarei um futuro noivo para você imediatamente. Estou bem. O que? Vendo o sorriso repentino de Serena, a empregada inclinou a cabeça confusa. Conteúdo patrocinado. Já tenho um futuro noivo em mente. Realmente? Logo depois, Serena continuou falando, e a empregada, agora com um sorriso brilhante, aproximou-se dela com cautela e começou a fazer perguntas. Quem é esse? Qual é o seu status social? Como eles se parecem? E a riqueza deles? E a personalidade deles? Olhando para ela, Serena começou a falar em voz baixa. Em primeiro lugar, o seu estatuto social é elevado. Mesmo comparados a mim, eles não seriam inferiores. Oh! E o rosto deles é um. Parando por um momento, Serena corou ligeiramente antes de continuar. Eles são delicados, fofos e inocentes. Então, eles exalam um forte sentimento de querer protegê-los? Esse tipo de sentimento. Uau! A riqueza deles também é tremenda. Eles estão entre as pessoas mais ricas do império. Ao ouvir isso, a empregada, emocionada com a informação, fez uma expressão séria e fez sua última pergunta. Então, e a coisa mais importante, a personalidade deles? É o melhor, duvido que você encontre alguém mais gentil, mesmo se você procurasse no mundo inteiro. Enquanto Serena respondia com um sorriso satisfeito à última pergunta, a empregada derramou lágrimas de emoção e correu em direção a Serena. Minha dama. Opa! Eca! Ao tentar abraçar Serena, a empregada caiu no chão, afastada pelo movimento repentino do leque de Serena. Assim que terminar o que estou fazendo atualmente, terei que capturar de alguma forma o Lorde Secreto. De repente? Sim. E quando eu pegar o Lorde Secreto? Enquanto a empregada, que estava esfregando o traseiro dolorido enquanto derramava lágrimas, ouvia. Terei um filho com a pessoa que mencionei. Suspiro. Enquanto Serena sussurrava com um sorriso cativante, a empregada engasgou sem saber. Parabéns. Mas, você não está indo rápido demais? Você não precisa de mais tempo para se conhecer? Já passamos tanto tempo juntos que não resta muito tempo. O que você quer dizer com espere, e o noivado? Você deveria pelo menos encerrar o noivado primeiro. Não importa. Devido à declaração chocante de Serena, a empregada em pânico começou a suar e tentou persuadi-la. Espere um minuto, você não pode fazer isso. Mesmo que seja Frei, se você nem romper o noivado antes de fazer isso. Mas Serena não prestou atenção às palavras da empregada e olhou fixamente para o nada. O que aquela garota está fazendo? A mão de Serena tocava um enfeite em forma de lua crescente em seu cabelo, idêntico ao do cajado de Frei. Nosso gato de estimação não pode afugentar nem mesmo um convidado indesejado como esse? Minha dama. Prepare a carruagem agora mesmo.
Serena, retirando a mão do enfeite, deu uma ordem fria à empregada com uma voz assustadora. Conteúdo patrocinado. Entendido. A empregada, que sempre esteve ao seu lado, ajustou seu comportamento para um mais frio conforme a atitude de Serena mudou e saiu do quarto. De qualquer forma, minha senhora encontrou um novo parceiro. Então, é uma coisa boa. A empregada, embora internamente feliz por Serena finalmente ter encontrado um novo parceiro, criou involuntariamente um grande mal-entendido devido ao momento em que seu conselho coincidiu com o pôr do sol. Voo. 1. Quando a empregada saiu do quarto para buscar a carruagem, a coruja começou a emitir um pio fofo. Oh meu Deus! Serena, inclinando a cabeça enquanto observava a coruja, notou um item deixado ao lado do pé da coruja e seus olhos brilharam. Diário de Ferloche. Aviso. Não bisbilhote. Bom trabalho. Como recompensa, darei a você seu biscoito favorito. Enquanto acariciava a coruja, Serena olhou para a capa do Diário de Ferloche, onde algo estava escrito com uma caligrafia fofa. Por que você deixou seu diário no dormitório hoje, quando você costuma carregá-lo o tempo todo? Ela murmurou, inclinando a cabeça. Bem, você é uma pessoa bastante inconstante. Serena, perdida em pensamentos enquanto olhava para o diário, logo começou a folhear rapidamente as páginas. Svi. Meu Deus demônio, vamos para o porão, DLC. Serena, que falava as palavras de forma intermitente, logo soltou uma risada e murmurou. Você escreveu coisas tão fofas neste diário, não foi? Sem nem olhar a dica da última página do diário, ela já havia decifrado como descobrir o código oculto. 1. Serena, que folheava o diário sem hesitar, parou de repente. Ano, 11 de julho. Você consegue lidar com isso? No diário do dia 11 de julho havia apenas uma frase, sem nenhum código oculto. Agite, agite, agite. Folheando o diário com crescente expectativa, Serena congelou ao chegar às páginas vazias depois de 14 de julho. Senhora, a carruagem está aqui. Você precisa descer agora. Deixe o cocheiro ir. O que? Depois de ficar imóvel por um longo tempo, Serena disse. Eu mesmo dirigirei a toda velocidade. O que você quer dizer? Empurrando a empregada confusa para o lado, Serena subiu no assento do cocheiro da carruagem e murmurou. Conteúdo patrocinado. Preciso verificar algo o mais rápido possível. Pouco depois, uma carruagem solitária começou a correr pelas ruas do Império a toda velocidade enquanto o sol se punha. Ativei com sucesso a magia do gabinete. Aumentei o espaço e melhorei a estabilidade. Agora começarei a replicar a magia em gabinetes idênticos em todas as áreas do mercado. Entramos em uma batalha contra o exército demoníaco que apareceu em todo o mercado de escravos. Nenhum executivo apareceu ainda, então estamos em vantagem por enquanto. Conforme ordenado, eu e o Estado-Maior de Combate não estamos envolvidos na batalha. Como disse Frei, a prioridade é o círculo mágico sacrificial. Sim, todo mundo está trabalhando duro. A operação estava progredindo sem problemas. Irina e Clana estavam desempenhando suas tarefas de maneira brilhante, e o exército demoníaco estava se agarrando a qualquer coisa. Se as coisas continuassem assim, poderíamos salvar todos novamente. KRRR. No entanto, um leve desconforto surgiu por causa dessa raposa que enlouqueceu e está estrangulando meu pescoço. Não poderia me estrangular um pouco mais suavemente? Meu braço estava ficando dormente neste momento. Eca! Um vislumbre de esperança surgiu, mas a pressão em volta do meu pescoço só ficou mais forte. Jovem mestre! Ainda não terminou. Em tal situação, a voz de Cania começou a fluir na minha cabeça. Sua voz parecia um pouco fraca, provavelmente porque a transmissão estava instável devido ao estrangulamento. Se eu não reagir mais, entre imediatamente e acalme-me. Ah, tudo bem, farei o meu melhor. Como sempre, obrigado, Cania. Eu também te amo. Em tal situação, fiz o possível para manter a consciência e me comunicar.
Assim que o som parou, voltei meu olhar para Mio novamente. Eu só queria viver mais, eu só queria ganhar liberdade. O método para capturar Mio era quase ser morto por ela. A chave para limpar seu caminho era redirecionar a raiva do espírito furioso, corroído por emoções negativas, somente para mim até que eu perdesse a consciência. Este foi realmente um jogo terrível. Claro, como ela ainda não havia desabafado totalmente suas emoções, ela poderia drenar minha energia, então eu já havia garantido um plano reserva com Kania. Irina e Klana tinham suas próprias tarefas a cumprir, e Kania era a mais adequada para esse trabalho. A princípio, quando lhe revelei a verdadeira natureza da operação, ela ficou horrorizada e tentou me dissuadir. No entanto, ela finalmente suspirou e concordou em seguir minhas intenções. Fiquei infinitamente grato a ela. Eka! Enquanto pensava nisso, minha consciência começou a ficar confusa. Eu estou apenas. Enquanto observava Mio gradualmente caindo em confusão, eu deliberadamente mostrei uma expressão de dor e lutei ferozmente enquanto segurava seu braço. Eka! Eventualmente, perdi a consciência, tremendo em suas mãos. A última coisa que vi foi a porta da sala de espera se abrindo e alguém entrando. Frei. Era Ferloche, segurando a mão de alguém. Expor. Conteúdo patrocinado. Eka. Os olhares de Mio, o subchefe, e Ruby, que Ferloche trouxera, se cruzaram no ar. Frei, isso é tudo culpa sua. Eu sei isso. Nessa situação tensa, Ferloche começou a gritar com Frei com uma expressão confiante. Levante-se agora e pare tudo. Vou poupar sua vida. Bloqueei a entrada para que ninguém possa intervir. Nem sonhe em conseguir reforços. KRRR. No entanto, a única resposta que obteve foi o rosnado de Mio, que agora havia se transformado no chefe intermediário. Foi só então que Ferloche percebeu algo errado e se virou para Ruby, que estava ao lado dela, cutucando-a. Ruby, algo não está certo. O que é? Frei não está respondendo. Ele deve ter desmaiado. Sim, parece que sim. Ruby, que estava exausta depois de ser atacada pela magia de Ferloche no caminho para cá, respondeu casualmente e desviou o olhar para Mio. Ela pode ser útil. KRR? Depois de examinar Mio por um tempo, Ruby murmurou com um sorriso malicioso. Você. Não sei quem você é, mas fique longe dele. Você é cúmplice de Frei? Com fome. Naquele momento, a paciência de Mio atingiu o limite. Embora sua raiva intensa tivesse diminuído principalmente como Frei havia planejado, a intrusão dos dois naquele momento específico fez com que suas emoções vacilassem. Estou com fome. Sua fome foi saciada devido à enorme energia que ela usou durante sua violência. Parece delicioso. Espere, aguarde. Com os olhos trêmulos, Mio começou a liberar sua fome na pessoa mais próxima e Frei, que estava inconsciente, tendo sido estrangulado por ela. Ferloche? Por que você me trouxe aqui? Parece perigoso. Bem, de alguma forma, pensei que seria seguro aqui. Mas, em vez de estarmos seguros, parece que estamos sendo atacados por um monstro misterioso? Conteúdo patrocinado. Nessa situação terrível, Ruby falou com uma expressão triste. Não posso morrer aqui, ainda tenho muito que fazer e as crianças do orfanato estão me esperando. O que devemos fazer, Ferloche? Existe alguma boa solução? Enquanto Ruby falava inocentemente e lamentavelmente com um tom acusatório, Ferloche hesitou. Tudo bem. Eu vou bloqueá-la aqui. Ela cerrou o punho e gritou. Ruby, fuja daqui e peça ajuda. Encontrarei uma maneira de derrotar aquele monstro e proteger Frei. Você vai ficar bem? Ela parece forte. Está bem. Eu também sou forte. Quando Ferloche arregalou os olhos e disse isso, Ruby lentamente começou a recuar. Então, vou deixar isso com você, Lady Saintes. Sim.
Não se preocupe com este lugar, apenas peça ajuda. Por favor, fique seguro. Ao ouvir as palavras ligeiramente tensas de Ferloche, Ruby se virou com uma expressão preocupada. Rosnar. Espere, aguarde. Enquanto Ferloche observava Ruby melancolicamente, ela correu em direção a Mio, que estava tentando extrair energia de Frey. Naquele instante, a expressão de Ruby sofreu uma mudança de 180 graus. Maldição da monstruosidade, controle-se. Suprimindo a risada que ameaçava explodir, Ruby, com a magia roxa se materializando em sua mão, sussurrou, e então um grito terrível irrompeu por trás. O som emanou de Mio, que sucumbiu à maldição de demonização de Ruby, um feitiço que ela sempre usou para se divertir ao encontrar criaturas em suas aventuras anteriores. A maldição corrompeu seres puros e os transformou em demônios. O que é isso? De repente, o que é isso? É um presente por me irritar. Observando Mio, que havia enlouquecido devido à maldição de demonização, atacando Ferloche com satisfação, Ruby se preparou para sair da sala. TSC. Ela estalou a língua e murmurou ao ver a entrada bloqueada por um escudo feito de poder sagrado. Se não fosse por essa restrição sobre mim, eu teria matado você com minhas próprias mãos. Kvadududuk. Depois de pronunciar essas palavras, Ruby rasgou o escudo com as próprias mãos. Ela olhou para Mio, que estava usando magia de ilusão para cercar Ferloche, e saiu da sala com um sorriso satisfeito. Conteúdo patrocinado. Assim que Ruby saiu da sala, ela deu de cara com Cania, que tremia bem na frente da porta. Eu devo proteger meu mestre. Pobre mago negro. Seus pais eram muito talentosos. Ruby olhou para ela com um olhar lamentável e murmurou enquanto examinava o escudo de poder sagrado restante em sua mão. Mas a santa realmente bloqueou a porta com o escudo para que eu não pudesse sair? Eca! Porra, eu sempre a vi como uma encrenqueira com sua natureza indecisa. Mas ela pode ser útil em momentos como este. Com uma expressão satisfeita, Ruby começou a reunir magia roxa em sua mão, mirando na agora inconsciente Cania. Aviso. Você não tem permissão para atacá-la. Quando uma janela vermelha de alerta apareceu no ar, Ruby franziu a testa. Por que o status de bondade deste mago negro é tão alto? Depois de olhar para Cania por um tempo, Ruby leu a janela de informações à sua frente e falou com uma voz irritada. É melhor você saber o quão sortudo você é. Ela recuou com uma expressão desapontada. Percebendo um dispositivo preso à sua cabeça, Ruby disse. Que coisa fofa de se fazer, usar um dispositivo desses apenas para comunicação. Com um sorriso, ela pegou o dispositivo. Estamos evacuando os escravos agora mesmo. A realeza do Reino das Nuvens já escapou com a princesa. Tudo está indo conforme o planejado. Mas por que você não respondeu? Frey. Suprimimos com sucesso o exército demoníaco. Só precisamos acabar com os restos. A propósito, Frey, por que você está tão quieto? Você é bastante popular. Ao ouvir as vozes vindas do dispositivo, Ruby comentou casualmente antes de invocar um vazio roxo no ar. Bem, já é hora de eu ganhar alguma fama. Dizendo isso, Ruby pegou o armamento do herói e rapidamente os equipou. Kagvan. Ela saltou para o primeiro andar. Hvel. Eka. Quando ela pousou e esmagou sem esforço 2 demônios sob seus pés, Ruby manobrou graciosamente através do caótico exército demônio e dos assustados cavaleiros reais, surpresa com sua aparição repentina. Conteúdo patrocinado. Senhor Dmir Khan, por favor, me escute. Algo está estranho. Não temos tempo para isso. Devemos reunir os jovens escravos o mais rápido possível e ativar a magia sacrificial. Não, é exatamente isso que estou dizendo. Por que somos responsáveis por isso? Logicamente, deveria ser atribuído a soldados comuns, enquanto nos concentramos na batalha, não deveria?
É decepcionante que uma estrategista do exército demoníaco como você, Lady Lemerno, não tenha tal conhecimento. Enquanto Ruby avançava no meio da multidão, ela encontrou Dmirka e Lemerno, que comandavam um movimentado estado-maior de combate e aguardavam no primeiro andar. Do que não estou ciente. A possibilidade de o herói aparecer. Lord Frey, que sempre foi cauteloso sobre a existência do herói e exigiu contenção, deve ter previsto uma alta probabilidade de o herói aparecer hoje. É por isso que ele nos designou aqui para nos prepararmos para o herói em um dia tão importante. Mas, como eu disse antes, não importa o que eu pense sobre isso, o herói é Frey. Vocês dois. Não se mova. Enquanto Ruby gritava ferozmente, tanto Lemerno quanto o calmo Dmirkan voltaram a olhar para ela. Você está falando conosco? Sim. O que? Minha técnica furtiva foi perfeita. Que tal tirarmos nossos capacetes e conversarmos cara a cara? Enquanto Ruby respondia mais uma vez, Lemerno resmungou com uma expressão confusa, enquanto Dmirkan fez uma sugestão educada. Vou executar ambos os líderes do exército demoníaco, aqui e agora. Bem, parece que temos alguém que não escuta. Ignorando suas palavras, Ruby ergueu a espada, fazendo com que a expressão de Dmirkan ficasse fria enquanto ele respondia ao atordoado Lemerno. O que eu disse-lhe? Já era a hora do herói se revelar. De jeito nenhum. Vamos. Logo depois, Dmirkan falou calmamente e murmurou enquanto envolvia seu corpo em poder mágico. Para proteger o próximo rei demônio, Lord Frey. Eka. Senhor Dmirkan. O braço direito de Dmirkan foi decepado e voou no ar. Ah! Eu não esperava não ser capaz de escapar de um único golpe, bastante impressionante. Enquanto Dmirkan cambaleava, Ruby investiu contra ele com o impulso da arma do herói. Nunca tive tantos problemas, exceto quando enfrentei Lord Frey. Render. Executivo. Não há esperança para você. Ruby ignorou as palavras de Dmirkan e continuou a encurralar os dois com sua espada. Foi então que ela viu as pessoas ao seu redor começando a sussurrar. Conteúdo patrocinado. Ela é a heroína. O famoso? Ei, de jeito nenhum houve tantos impostores. Ela sorriu ao pensar nas pessoas que estavam comentando sobre a lendária batalha que estava acontecendo na frente deles. Independentemente do que vocês, perdedores, pensam, meu plano já deu certo. A razão pela qual ela colocou Frey no exército do Rei Demônio. O fato de ele ter se tornado o segundo em comando do exército do Rei Demônio e até ter sido confundido com o Rei Demônio. Tudo fazia parte de seu cenário cuidadosamente planejado. Essa armadura poderia realmente ser? Gente, vão para o altar agora mesmo. Não podemos deixar a família real saber disso primeiro. Onde quer que alguém vá, os pensamentos dos superiores sempre têm precedência, não é mesmo? E agora, seu plano se desenrolaria conforme planejado. Por alguma razão, Mil não seguiu seu comando. COF Cor. Jovem mestre, você está bem? Um pouco nervosa por causa disso, Ruby não pôde deixar de duvidar de seus olhos quando viu pessoas aparecendo no segundo andar. Como eles chegaram aqui? Frey e Kania, que deveriam estar inconscientes, olhavam para ela enquanto apoiavam seus corpos gravemente feridos, segurando uma pedra negra que emitia uma energia estranhamente familiar. O que? O que é isso, um monstro? Herói, por favor, nos ajude. Por favor, derrote esse monstro também. Estamos te implorando. Pega de surpresa pela reviravolta inesperada dos acontecimentos, Ruby ergueu relutantemente a espada, instigada pelas pessoas ao seu redor enquanto sentiam a crescente sensação de perigo. Foto. Naquele exato momento, ocorreu um terceiro evento surpreendente. De repente, um som nítido de dedos estalando ecoou pelo primeiro andar. O falso capacete de herói de Ruby, que havia sido meticulosamente protegido por múltiplas camadas de magia, se quebrou em pedaços. Espere. Frey, que capturou aquele momento fugaz, imediatamente assumiu uma expressão séria e murmurou. Aqueles olhos cor de rubi. Poderia ser.